Estamos aqui em Cruz Alta, na Associação de Cabos e Soldados da Brigada Militar de Cruz Alta, aqui num evento muito importante da Cressol, o lançamento do Plano Safra 2026-2027. Então, a seguir você confere as entrevistas importantes sobre esse importante evento da Cressol. Rádio Cidade, Jornal Tribuna das Cidades. Estou aqui com Alexandre Barros, né, gerente regional do BRDE. É um evento muito importante aqui no Cabos e Soldados de Cruz Alta, da Cressol, da nossa cooperativa, referente ao Plano Safra. Então, uma boa noite para o senhor. Gostaria que o senhor, um depoimento do que o senhor vai abordar hoje para o pessoal sobre o Plano Safra. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo espaço. Nós estamos participando de uma rodada de eventos junto com a Cressol. O BRDE é parceiro da Cressol há muitos anos, temos um convênio operacional muito importante para nós. Essa parceria nos ajuda muito a trabalhar com a questão dos recursos, especialmente no Plano Safra. E hoje nós estamos aqui para o lançamento do Plano Safra da Cressol, trazendo algumas informações sobre as condições do Plano Safra, sobre as formas de encaminhamento dos projetos, o que é importante os produtores se atentarem nesse momento, todos os cuidados que você tem que ter para fornecer um crédito com responsabilidade. E eu te pergunto, a questão das vantagens, que o senhor também acredito que vai passar para os associados, e também no sentido, eu queria te perguntar das questões das condições climáticas do Rio Grande do Sul, né? O que o senhor pode fazer como associação para ajudar o produtor rural a ter essas vantagens, para poder ter uma lucratividade nesse Plano Safra? Perfeito, obrigado. Essa pergunta é muito boa. Nós temos dito que esse é um ano que novamente nós vamos ter condições climáticas atípicas, com a previsão já se confirmando para um El Niño relativamente forte. Então, o que nós vamos trazer como importância, a partir do evento de hoje, das informações que nós vamos trazer aqui? Que os produtores precisam se planejar bastante. Pensando num ano como esse, um ano que vai ser mais chuvoso que o normal, e como vai ser o planejamento das lavouras. E aí pensando em distribuição das suas culturas, as épocas de plantio corretamente, as variedades, tudo que implica em se ter uma lavoura adequada e adaptada às condições que este ano vai oferecer em termos de clima. E para isso o Plano Safra oferece muitas opções e oportunidades de linhas de recursos, tanto na parte do custeio, que é a especialidade da Cressol, quanto na parte dos investimentos, que é uma especialidade do BRDE, e que a Cressol é repassadora nossa também. E a gente tem condições de trabalhar mais essas informações a um nível mais detalhado para o produtor ter maior clareza de como fazer essa operação. Quero te perguntar, eu sou um pouco leigo no assunto, né, a gente é da cidade, mas para a audiência também, que não é associado, né, saber, essas vantagens do Plano Safra vale para todos os produtores que aproveitarem, tanto de todas as culturas, soja, milho, trigo, ou tem alguma especificidade? Não, na verdade, o Plano Safra ele é muito amplo, ele tem linhas de financiamento para as mais várias atividades. Então, a parte de lavoura de grãos, a parte de integração lavoura-pecuária, os investimentos em armazenagem, investimentos em irrigação, ele é muito amplo, ele atende os mais variados públicos, desde a agricultura familiar, e a Cressol é uma operadora muito experiente na parte de agricultura familiar, até o médio e o grande produtor. Então, o Plano Safra tem uma variedade de recursos e linhas apropriadas para os investimentos em todo o segmento do produtor rural. Então, já indo para a questão final da entrevista, eu te agradeço por falar comigo e te abro espaço para as considerações finais de algum ponto que eu não tenha te perguntado, já te agradecendo aqui para falar com o Jornal Tribuna das Cidades e com a Rádio Cidade. Perfeito. Nós vamos falar agora no evento o que nós consideramos mais importante, e um pouco repetindo o que eu já disse, mas este é um ano que o planejamento vai ser mais importante do que qualquer coisa para o produtor ter sucesso na sua lavoura. Planejamento das suas atividades, cuidado com a gestão financeira, cuidado com a gestão operacional, e essas dicas nós vamos aproveitar o painel de hoje para dar também. Que seja então um painel muito produtivo, que o pessoal, né, consiga tirar suas dúvidas, né, na noite de hoje, não é verdade? Perfeito, é isso aí mesmo. Nós temos a intenção de proporcionar hoje para o produtor que comparecer e nos prestigiar com a sua presença nesse dia frio. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, falei com o senhor Alexandre, gerente regional do BRDE. Daniel Paus para a Rádio Cidade e Jornal Tribuna das Cidades. Rádio Cidade e Jornal Tribuna das Cidades. Estou aqui com o diretor de negócios, o Risse, que vai falar um pouquinho com a gente
sobre o painel do Plano Safra, que ele vai estar abordando junto com o seu Alexandre, do BRDE, o pessoal da Cressol, os associados e também quem está querendo ser associado. Uma boa noite para o senhor e eu te peço um depoimento do que o senhor vai abordar hoje à noite, nessa quinta-feira à noite, para o pessoal aqui poder tirar suas dúvidas. Perfeito. Obrigado à Rádio Cidade por estar aqui nesse evento. É um momento importante para a Cressol. Afinal de contas, a gente está fazendo o lançamento oficial do Plano Safra para a região de Cruz Alta, né? Aqui nós estamos falando de associados, não associados, parceiros, técnicos, agrônomos que estão aqui, muito para ouvir quais são as novidades que o Plano Safra 26, 27 traz, que o governo anunciou agora no último dia 30, e o nosso objetivo principal aqui é trazer essas novidades para esses parceiros, para esses sócios, para os produtores que operam ou que de alguma forma contribuem para a condução desse novo Plano Safra. Durante a nossa fala aqui a gente vai trazer volumes de recursos, né? Nós, enquanto Cressol, enquanto o sistema Cressol, nosso objetivo ao longo desse ano de 2026 é operacionalizarmos uma casa aí de cerca de 18 bilhões, mais de 18 bilhões de recursos no Plano Safra. No ano passado, no último ano, fechado agora no dia 30, nós chegamos à casa aí de quase 15 bilhões de recursos operacionalizados e nós, obviamente, estamos aqui para repassar um pouco dessas novidades e trazer essa aproximação que está no nosso DNA enquanto cooperativa, de estar próximo dos nossos associados, de estar próximo da comunidade, trazendo essas informações e contribuindo de alguma forma com o desenvolvimento, primeiro, das propriedades dos nossos associados e de alguma forma contribuindo também com o comércio local. Afinal de contas, esse recurso que a gente libera via Plano Safra, via órgãos oficiais, BNDES, o próprio BRDE que está aqui, né, junto, há pouco falou com o Alexandre, né, são recursos que saem do governo e caem no comércio local. O produtor compra seus insumos, a sua mercadoria e esse recurso ele acaba girando no comércio local, fortalecendo todos, não apenas o produtor rural, mas sim a comunidade de forma geral. Eu quero te perguntar uma coisa, eu também conversei com o Alexandre sobre isso, eu quero saber sua opinião. Eu não posso deixar de falar da questão das mudanças climáticas, né, que estão acontecendo, e ainda mais no nosso estado do Rio Grande do Sul, que ocorreu. Eu queria te perguntar, a associação que o senhor pode fazer referente ao produtor rural, que pode usar, né, essas vantagens do Plano Safra por essas questões, eu diria, de se planejar, né, para essas mudanças climáticas que vêm ocorrendo. Não sei qual é a sua opinião referente a isso. Perfeito. O Plano Safra ele traz condições, né, e aí trazendo um pouco para o cenário da apresentação, a gente vai ter inclusive a apresentação de melhoras de taxas, melhoras de condições, reduzindo um pouco o custo, né, que é um dos problemas aqui do Rio Grande do Sul especificamente, o que acaba impactando no custo final para o nosso produtor. Então, quando a gente olha para o Plano Safra, existem linhas ali dentro, né, existem linhas específicas de investimento, a qual o produtor, de uma forma planejada, de uma forma organizada, e a gente vai falar sobre isso também, ele consegue organizar a sua propriedade, planejar a sua propriedade, fazendo investimentos de forma assertiva, não que impeçam, né, ele de correr certos riscos, mas que diminuam o impacto de certos riscos. De forma planejada e organizada, ele vai fazer investimento. Vou dar um exemplo aqui para uma estiagem. Eu quero investir numa irrigação, que é uma possibilidade. Hoje tem linhas específicas para a gente fazer isso. De uma forma planejada, de uma forma organizada, que seja algo que esteja ao alcance do produtor, ele consegue organizar isso, e não que ele vai impedir que tenha uma seca, mas ele consegue, de alguma forma, se planejar para evitar com que essa seca tenha um impacto tão grande na propriedade ou propriamente na produção. Então, existem linhas específicas que a gente consegue estar atendendo essa necessidade, ou mesmo diversificando a produção, que ele consiga, de alguma forma, ter várias fontes de recurso que, de alguma forma, deem essa sustentabilidade e essa continuidade na produção dentro da propriedade. Eu quero te perguntar aqui, que eu sou da cidade, sou um pouco leigo, e também porque o pessoal da audiência também, alguns são da cidade, outros são de fora. Essa questão do Plano Safra, ele abordaria todas as culturas, milho, soja, trigo, pecuária. Gostaria que o senhor comentasse para tirar essa dúvida também. Perfeito. O Plano Safra, ele traz todas as linhas, todas as culturas, todas as demais variedades
que hoje nós temos na agricultura. Desde uma produção de ovelha, uma produção de leite, uma produção de gado de corte, que é para carne, desde propriamente um plantio de soja, milho, feijão, arroz, enfim, todas as culturas existentes dentro do Plano Safra têm linhas específicas que consigam atender uma necessidade. Seja para custear a produção desse produto, dessa variedade, ou seja propriamente para investir. Eu quero investir numa compra de um maquinário específico para a colheita de soja. Existem linhas de financiamento, de investimento, que conseguem acessar recursos para essas finalidades. Então, de novo, aqui tem as mais diversas possibilidades dentro do Plano Safra, de novo, exclusivo para o produtor rural que tem lá na sua propriedade ou que vive com a necessidade de investir ou de custear a sua produção lá dentro da sua propriedade. Que bacana, né? É muito importante, né, saber, né, até para todos os produtores rurais que vão nos ouvir, nos assistir e nos ler, né, no jornal Tribuna da Cidade, para saber que está aberto para todos os produtores. Para finalizar, eu deixo aqui as considerações finais para o senhor de alguma coisa que eu não tenha abordado, que o senhor queira passar para a audiência, e já te agradecendo por falar comigo aqui na Rádio Cidade e no Jornal Tribuna das Cidades. Perfeito. Obrigado mais uma vez pelo espaço. Só reforço, né, a Cressol é uma instituição com 31 anos de existência, é uma instituição séria, sólida, que tem dentro do seu DNA a agricultura, a pecuária, o desenvolvimento local. Nós estamos em Cruz Alta e toda a região buscando se inserir na comunidade. Então fica o convite para quem não conhece a Cressol, quem não conhece a cooperativa. Nós temos uma equipe capacitada, com condições de atender essas necessidades. Então nos procurem, venham até as nossas agências, falem com as nossas equipes, tirem suas dúvidas, eventualmente se tiver, né? E se não, venham até nós para que a gente possa, de alguma forma, atender essa necessidade e ser parceiro no desenvolvimento e na geração de renda, que é importante para todos nós. Detalhe importante, dentro do ano passado, 2025, não falei, mas nós somos o maior repassador de crédito do BNDES. Isso é um fato importante, tanto em número de contratos, como também em volume de recursos. Isso dá uma relevância importante para a Cressol, para que a gente tenha como parceiros o próprio BRDE, o BNDES, que são os parceiros importantes que nos ajudam nessa construção e sejam um meio entre a implantação do Plano Safra pelo governo, o anúncio do Plano Safra pelo governo, até que esse recurso chegue à mão do produtor. Muito obrigado. Tá certo, muito obrigado. Conversei aqui com o nosso amigo diretor de negócios, Juscelino Riz, para a Rádio Cidade, Daniel Paus para a Rádio Cidade e Jornal Tribuna das Cidades.